Olá, começa agora mais um TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um projeto de lei que pretende incluir um advogado indicado pela OAB nas juntas administrativas de recursos de infrações aqui no município de Porto Alegre. Acompanhe. O texto é de autoria do vereador Bernardino Vendrúsculo, do PROS. Segundo o parlamentar, muitas reclamações chegam ao Legislativo devido aos repetidos indeferimentos dos recursos apresentados às juntas administrativas. A proposta tem como objetivo dar maior competência técnica às decisões tomadas pelo órgão colegiado. O texto já foi aprovado na Câmara Municipal e aguarda a sanção do prefeito José Fortunati. Bom, para falar sobre esse assunto, está comigo o autor da proposta, vereador Bernardino Vendrúsculo, e o vice-presidente da OAB, Luiz Eduardo Pelizer. Sejam bem-vindos ao programa e eu começo lhe perguntando, vereador, quais são os objetivos dessa sua proposta? Doutor Luiz Pelizer, que é o requerente, o que encaminhou o pedido para que nós propuséssemos este projeto, que felizmente foi aprovado. Não há dúvida que nós precisamos, antes de mais nada, Luciana, dizer que nunca fomos e não seremos contra a aplicação das multas, né? Quando alguém transgride as regras estabelecidas. Então, nós não questionamos essa necessidade da aplicação da multa, né? Das multas, né? Para aqueles que transgridem as regras estabelecidas. Ocorre que aqui em Porto Alegre, e eu evito de falar, de incentivar aquele slogan, né? A indústria da multa, né? Não vamos entrar nisso, eu sempre fui muito contra isso, né? Eu quero acreditar sempre que isso nunca existiu e não vai existir, né? Mas nós precisamos dizer, o sentimento que nós vereadores, e aí não é só o Bernardino falando, é que a população de um modo geral perdeu a esperança e não está mais, vamos dizer assim, fazendo os questionamentos, as defesas, quando recebem multas, multas essas que para aqueles que recebem são injustas. Porque, segundo aí está na praça, vamos dizer assim, não há um julgamento diferente a não ser a confirmação daquilo que foi aplicado, que são as multas. Então não tem, perderam a esperança. Então, nesse sentido, nós sabendo dessa questão que está na cidade posta, acabamos recebendo da OAB, através da pessoa do vice-presidente, doutor Pelizer, nosso amigo, a solicitação para que nós, então, procurássemos contemplar a Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma entidade indiscutivelmente com credibilidade, é uma das entidades que é o esteio que sustenta a nossa democracia, né? E, então nós enfrentamos o assunto, depois de um longo tempo conseguimos aprovar aqui na Câmara de Vereadores e estamos aguardando a sanção do projeto que está lá com o prefeito José Fortunati. Vereador, colocar um advogado em cada jaria aqui de Porto Alegre seria com a finalidade de capacitar ainda mais o órgão colegiado? Não há dúvida que o advogado, por si só, óbvio que ele detém o conhecimento técnico para o julgamento. E nós não queremos aqui excluir os engenheiros, aquela outra parte técnica que me parece, eu tenho o sentimento que há necessidade de se contemplar, né? Mas chegou a informação de que das 15 juntas, que naquele momento, quando nós protocolamos o projeto, só 2 contemplavam advogados, né? E nós achamos a proposta interessante que a OAB indique um profissional com conhecimento jurídico para melhor ajudar o grupo nas avaliações das jaris, né? Quando há a busca da avaliação de um recurso de alguém que interpôs porque achar que a multa é injusta, né? Eu acho que é a ampla defesa, o doutor Pelizer saberá melhor que eu para informar a importância, né, como a OAB enxerga isso hoje. Mas é fundamental, nós não podemos aqui, a gente tem que tomar cuidado para não desprestigiar, né,
um ou outro profissional. Mas o primeiro discurso contestando o meu projeto na tribuna foi no sentido de querer dizer que o advogado, enfim, não era bem assim e tal, e nós até brincamos. Bom, então agora também vamos pedir para os engenheiros fazerem cirurgia, né? Porque nós temos aqui na casa médicos, então na verdade foi não vou dizer que tenha sido uma brincadeira, mas foi uma comparação, né? Para que nós pudéssemos centrar a nossa discussão em cima da valorização de um técnico conhecedor do direito, né? Que é o advogado. Pelizer, como que tu vês, então, essa proposta do vereador Bernardino Vendrusco? Olha, eu quero te cumprimentar, Luciana, cumprimentar os telespectadores e cumprimentar muito o vereador Bernardino, tá, pela clareza, pela forma como ele expôs o projeto, tá, que foi debatido com a OAB, tá, e muito debatido, aliás, né, vereador Bernardino, até para que isso aí colocasse a ordem num cenário de representação. Como o advogado é o representante da cidadania em juízo e o processo de multas, né, de recursos, ele não deixa de ser um processo administrativo, né, que tem que ter muito cuidado, né, para colocar as coisas nos seus devidos lugares. E a ordem, a representação da ordem, garante ao cidadão a transparência, né, o devido processo legal e a ampla defesa, que é o que se busca. A cidadania não pode ser massacrada, né, no seu todo, como umas máximas equivocadas de que são os maus procedimentos de trânsito ou as pequenas infrações culpadas por essa mortalidade imensa que está acontecendo no Brasil. Então a presença da ordem busca, né, esse equilíbrio. Acho que as mortalidades acontecem, claro, infrações de trânsito são complicadas, né, mas é um conjunto de coisas. Né, e nós entramos aí, debatemos ruas mal sinalizadas, procedimento dos agentes de trânsito escondidos, como destacou aqui o vereador Bernardino, camuflados. Isso não pode, isso aí contraria o princípio da transparência. A autoridade policial, a autoridade que está ali para fiscalizar, ela tem que estar visível, porque ela tem duplo efeito, ela inibe também qualquer tipo de pensamento equivocado numa infração. O motorista, ao verificar a autoridade, ele deixa de forçar um retorno proibido, ele não estaciona no local que não pode, porque isso aí tudo acaba prejudicando o trânsito, nem sempre causando acidente, mas prejudicando. E a multa, ela tem que ser aplicada também, né, com a devida equivalência. As legislações muito fortes, muito pesadas, acabam forçando o descumprimento, porque não existe uma proporcionalidade entre a infração e a pena. É muito pesado. Então, tem que ter um equilíbrio na hora de aplicar e sempre buscando a advertência, a prevenção, que se faz através da educação. Nós temos aqui, vereador Bernardino, também dentro dessa linha, e analisamos agora há pouco tempo, a questão dos simuladores, né, que chegaram à conclusão, o Detran, o Denatran e as resoluções, de dispensar esses simuladores. Agora, o Rio Grande do Sul e São Paulo, que parece que já tinham alguns comprado, investido, resolveu manter, né, esses simuladores. E nós verificamos, até saiu numa reportagem agora no jornal de maior circulação aqui no Rio Grande do Sul, uma análise sobre os simuladores. E nos demonstrou que não é útil. Ele, muito pelo contrário, ele é apenas para diminuir o prejuízo das autoescolas que compraram. Né? Está prejudicando muito, está colocando pessoas assim, atrasando um ano os testes de motorista. Tá? Tem regiões que tem um simulador para toda a região.
se a pessoa tem que submeter aquilo e procurar agenda no centro de condutores. Isso aí vai representar um ano, além do custo. Ora, dos R$250, R$300 a mais para a obtenção de uma carteira de motorista, é muito dinheiro para quem jovem, 18, 19 anos, começando a vida, precisa, e o cidadão hoje que não sabe dirigir, que não tem carteira, ele é um cidadão de segunda e de terceira classe, então tem que buscar um ponto de equilíbrio aí, e a ordem vai tomar uma atitude. Já vou investigar com mais precisão essa história dos simuladores e ver aonde nós vamos buscar uma medida judicial aí para terminar, para deixar todos os estados iguais, né, se os demais não estão usando ou por alguma razão, até porque esses simuladores têm que ser aperfeiçoados, não podem ser aplicados como estão sendo. Até ali nesse jornal se verifica que tem problema de embreagem, tem problema de direção muito lenta, então não está simulando a realidade, ele está criando mais um óbice e mais um ônus para o contribuinte, para a cidadania. Certo. Então, só queria fazer um questionamento, Pellicer, com relação ao projeto do vereador Bernardino, né? Ele coloca, então, na composição das jaris, um advogado indicado pela OAB. Como que vai ser feita essa seleção para indicar, então, os profissionais nas juntas? Não, a diretoria da ordem, através das suas comissões, porque a OAB é um colegiado, né, e tem as comissões que vão selecionar o advogado que tem experiência nessa área de trânsito, de legislação, e dentro desta comissão, então seleciona os advogados qualificados, melhor qualificados, que representarão a classe e, consequentemente, a cidadania, para que se consiga, né, dar efetivo resultado à intenção do projeto do vereador Bernardino, que é a transparência e assegurar a ampla defesa. Na verdade, só queria aproveitar também nesse momento para dizer que nós, no projeto, nós não estamos ampliando o número de profissionais na jaris. Nós estamos dizendo que no grupo terá que, no mínimo, ter um advogado indicado pela OAB. O doutor Pellicer falou dois assuntos aqui que eu gostaria de ter essa oportunidade também, que são a sinalização de trânsito. Nós acabamos, esta casa, eu levei 3 anos para aprovar uma criação de uma comissão especial que está debatendo, terminou agora semana passada, um debate com muita profundidade, e nós procuramos buscar entender por que é que Porto Alegre não tem placas de sinalização nos logradouros. Chega numa esquina, não tem uma placa. Aqui nós até participamos de outros debates e fizemos buscamos, por exemplo, lá em 82, era o treinador da seleção brasileira era o Tele Santana. E o Jô Soares fazia uma brincadeira, ele corria no telefone público e dizia assim, bota a ponta, Tele. E nós fizemos a brincadeira, bota a placa, IPTC. Que nós temos muitos logradores sem placas. E aqui falava o doutor Pellicer da necessidade de também nós observarmos isso. E aqui ficou constatado que Porto Alegre está fazendo uma licitação que não tem nunca, é um projeto de licitação, porque não termina, GT, que é Grupo de Trabalho, né? Eu agora estou usando esse nome moderno, quando uma entidade pega, todo mundo cola, GT. Então, é tanto GT de um lado, GT do outro, que essa licitação também está parada e nós estamos concluindo, então, concluímos o trabalho dessa comissão, doutor Pellicer, onde que nós estamos sugerindo que separe, porque a licitação está vindo para tratar de banca de revista, casa de chaveiros aí, parada de ônibus, enfim, está todo o mobiliário de Porto Alegre está dentro dessa, e não há necessidade, e não se faz isso, porque aí demora muito, há aquelas questões de discussões judiciais quando das licitações. Então nós terminamos, só para sinalizar isso, porque o telespectadores está nos acompanhando, está imaginando, mas não tem placa na cidade. Então, sim, agora nós estamos, na conclusão desse trabalho, nós estamos pedindo para a prefeitura separar e tratar com mais simplicidade, resolver o problema das placas, né? Dos nomes de rua, né? Nome de rua. Que nós não, as pessoas, nós mesmos, eu mesmo como vereador, muitas vezes fico até chateado, porque chega numa esquina e imagina eu perguntar para
para um transeunte, fulano, qual é o nome dessa rua aqui? Ele olhar para mim e dizer, o senhor não sabe, vereador? Então manda botar placa aí. Quer dizer, então é complicado. A outra questão que o doutor Pilizer falou... E cria segurança, né, vereador? Exatamente. O motorista na boca de rua... A outra questão que o doutor Pilizer falou, e é um projeto meu também, não sei se você falou, Luciana, mas o doutor Pilizer falou agora há pouco, que é as questões de que os profissionais de trânsito que regram aqui agora eu falo dos chamados, conhecidos, apelidados de azuizinho, mas são os técnicos da IPTC, são os profissionais, vamos dizer assim, os fiscais, né? Mas não é só aqui em Porto Alegre, no estado, no Brasil, esse comportamento de ficarem escondidos para aplicar as multas. Isso para mim é tão somente arrecadador, isso não é educativo. Até porque, se nós olharmos os fundamentos, quando se criaram essas instituições, as fiscais de trânsito da capital, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, esses profissionais trabalham fardado. Se trabalha fardado, não é para ficar escondido, porque se é para ficar escondido, então tinha que ser camuflado, né? E nós todos sabemos, é constitucional, nós primeiro precisamos tratar da educação, do regramento, da colaboração. O último recurso é a multa, mas aplique a multa. Errou, tem que aplicar a multa, né? E então, aqui voltando, nós estamos tratando do direito à defesa, porque nós também não podemos incentivar essa possibilidade de alguém levar uma multa e não ter direito de fazer a sua defesa, porque na medida em que os recursos são praticamente todos negados, olha, eu aqui eu falo porque as pessoas me procuram, né? Então, nós estamos aqui com este projeto, nós esperamos que o prefeito sancione esta lei, né? E que a gente possa aqui no Rio Grande do Sul, aqui na capital, dar um exemplo para o Brasil. Aplica a multa, mas dá direito à ampla defesa. Vereador, o senhor colocou, né, que muitos dos pedidos são, então, indeferidos. Existe uma estimativa de número de multas aplicadas e de pedidos indeferidos aqui no município de Porto Alegre? Da nossa parte, da Câmara de Vereadores, isso, me desculpem aí a própria IPTC, mas é uma caixa que não é uma caixa preta, é uma caixa que não sai informações para fora. Eu não consegui isso até hoje. Saber qual é o número de infrações, de aplicações de multas e o número de indeferimentos ou de deferimentos. E eu não consegui, até hoje eu não consegui essa informação. Não sei se o doutor Pilizer tem. Não temos, vereador, até mais. Há pouco tivemos uma audiência pública presidida pelo presidente da OAB, Marcelo Bertolucci, onde teve a participação efetiva e eficaz do vereador Bernardino, entre outras autoridades, tá? Inclusive autoridades de trânsito, teve o diretor-presidente do Detran, foi representando e tal, então, e não se conseguiu isso aí. Mas é claro que é muito grande a quantidade. O volume arrecadado é imenso, tá? E nós entendemos, num primeiro momento, que jamais a autoridade fiscalizadora pode ser beneficiada por esse volume arrecadado por multas. Nem o Detran, nem o DAER, nem a IPTC. Esse dinheiro tem que ficar numa caixa, tá, para ser empregado, e aqui Porto Alegre já tem uma legislação nesse sentido, que agora há pouco andaram tentando modificar com a aplicação de alguma parte desse valor arrecadado em ciclovias, né? Não sei se o vereador está acompanhando isso, e que também é outra situação delicada. Hoje eu vinha para cá e vi na Ipiranga 3 acidentes envolvendo motos. Quer dizer, é outra situação terrível. Por que não motovias, então? Nós temos ciclovia, pode analisar o que quiser, mas eu não vejo como meio de transporte eficaz para o trabalhador. O tempo despendido na bicicleta é muito grande. Quer dizer, hoje nós temos que ter um transporte coletivo de qualidade, que o nosso deixa muito a desejar, e aí o assunto está fervendo nas redes sociais, a dificuldade, os horários, o congestionamento, o número de transportes por usuário. Quer dizer, então o transporte coletivo de qualidade não existe. O que o cidadão de poder aquisitivo mais baixo está fazendo? A moto. Assume uma prestação ali de R$100 e poucos, e com isso ele consegue chegar mais cedo no trabalho dele, tem mais tempo para qualidade de vida, para trabalhar, para chegar em casa, o que a bicicleta certamente não permite.
Quer dizer, no mínimo, alguém para trabalhar de bicicleta, ele tem que ter, vai despender mais tempo, ele vai ter que chegar no trabalho e ter uma outra roupa, porque ele vai chegar suado, então tem que tomar um banho, quer dizer, toda uma estrutura que a bicicleta não permite. E, em compensação, a moto oferece um risco enorme. Né? O veículo andando numa velocidade baixa, que é a bicicleta, né? No meio de veículos de 50 a 60 km por hora de Porto Alegre. Quer dizer, eu posso dizer assim, que é uma relação incestuosa entre a bicicleta e o automóvel. E a moto tem que merecer um tratamento diferenciado. Então, nela tem que ser aplicado, porque se quer preservar vidas, tem que ter um conjunto de medidas por parte do Estado, e o Estado na sua totalidade, para que seja evitado. Né? A multa não é só a multa, o meio. E a ordem, com esse projeto, com essa parceria maravilhosa que é estabelecida com o nosso vereador, que bem representou e entendeu a necessidade da sociedade, está buscando a qualificação dos agentes fiscalizadores, na medida em que o cidadão é ouvido na sua argumentação, o porquê das multas, o conjunto as ruas sinalizadas, locais próprios para estacionamento, onde não crie insegurança entre os motoristas. O motorista chega numa boca de rua e não sabe se é aquela mesmo que ele vai entrar, se o sinal, se a rua permite a mão, se não permite, se não é clara essa sinalização, ele vacila. E o vacilo dele causa acidente, é óbvio. É um pedestre que está atravessando a rua, são situações de congestionamento que acabam irritando o motorista e ele, atrasado, ultrapassa a velocidade nesse limite. Né? Todo um conjunto de coisas que tem que se preocupar com as autoridades especialistas de trânsito, ouvindo sempre a legítima representante do povo, que é a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores pode levar, cada vereador, ele tem o dom, ele tem a sensibilidade, por isso ele foi escolhido para ser a voz do cidadão dentro do Estado. Na verdade, nós estamos muito próximos da sociedade, né? E eu queria aproveitar, porque lá na audiência pública que ocorreu na OAB, me chocou profundamente, vou ser sincero, quando nós estávamos ali com os órgãos fiscalizadores da cidade aqui, do município, da capital, do Estado e da União. E todos disseram que não havia preocupação nenhuma, incentivo nenhum para que as multas fossem aplicadas. Ora, gente, nós aqui estamos discutindo projeto do Executivo, de um lado, e projeto de vereadores, do outro lado, destinando valores de multa. Ora, se nós chegamos a discutir projeto para destinar percentuais das multas, óbvio que importa as multas, né? Perfeito. Importa os valores arrecadados de multa. Vereador, eu queria fazer uma pergunta referente ao seu projeto ali. Na justificativa do texto, diz que muitas demandas chegam ao Legislativo, né, das pessoas que entram com recursos e têm os seus pedidos indeferidos. Existem justificativas? Porque em muitas matérias, em notícias, a gente lê que existem recursos que são indeferidos, que são considerados absurdos, como no caso da pessoa comprovar que não esteve naquele local e ter recebido uma multa por estar naquele local. Algumas demandas desse tipo foram trazidas até o senhor? Muitas demandas. Eu até não saberia que ia ser assim. Não, ia te mostrar aqui. E vou dizer mais ainda, hein? Vou dizer mais. Se investigarem, vocês vão ver que tem canal de TV aqui, rádio, que fez trabalho no passado aqui em Porto Alegre. Está lá no meu site. No meu site tem essas informações. E onde que gravaram depoimentos e tem documentos, e eu recebi aqui na Câmara de Vereadores, e na oportunidade quem era presidente era hoje o vice-prefeito Sebastião Melo, na época ele era presidente, aonde o sindicato trouxe representantes aqui dizendo que superiores, vamos dizer assim, imediato aos fiscais, foram transferidos de locais aqui na capital, vamos dizer assim, porque não tinha baixado, vamos dizer assim, tinha diminuído o número de infrações. Quer dizer, né, então, mas nós temos várias situações aí da questão do cinto de segurança, a questão do falar no celular, que a pessoa diz, meu Deus do céu, tem coisas assim, ó, que não tem. Eu tenho um caso assim, ó,
Um caso extremamente compreensível. A pessoa está chegando em casa, olha só, aonde que as pessoas mais sofrem assaltos à mão armada dentro do seu automóvel quando ela está conduzindo? Aonde? Eu vou responder rapidamente e eu tenho muita segurança quando falo isso pelo número de demandas que recebi. É quando está chegando em casa, no portão da sua casa. No portão da sua casa. E em que momento muitos foram mortos porque, segundo aspas, teriam reagido. É o equívoco do assaltante. A pessoa vai soltar o cinto e é fuzilado. Então, hoje, este vereador que vos fala, 100 metros antes de chegar em casa, eu já tirei o meu cinto de segurança. Por quê? Porque eu tenho tenho 2 portões na minha casa para entrar. Eu já solto. Porque é uma questão de segurança. Outro dia, minha filha, que está fazendo curso para se habilitar, disse: pai, tu tem que ir lá só dentro. Digo: minha filha, eu não vou, eu só quero, depois eu vou conversar contigo. Eu conversei com ela. Digo: minha filha, assim, ó, é que o pai já tem um pouco de experiência de vida, já ouviu tantas histórias, já leu tanto, já ouviu tantos depoimentos de pessoas que foram assaltadas em casa, outros que foram mortos, porque o assaltante, normalmente, ele está tomado por alguma coisa, ou é nervoso, quem já passou por isso sabe, entende o que eu estou dizendo. Então nós temos que colaborar nesse sentido também. Eu sou um daqueles que defendo a não reação quando é assaltado. Não reaja, não colabore com o assaltante, porque ele está muito nervoso, né? Então qualquer gesto diferente, qualquer situação que pode levar ele a entender, ele vai te dar um tiro. Então aí eu tenho várias, mas uma situação em especial. A pessoa parou na entrada da sua casa para casualmente dar passagem segundo ela, para um fiscal de trânsito que estava passando assim. E baixou o vidro, colaborou ainda. E fez sinal para ela passar. Ó, fez um gesto de gentileza. Pois ele olhou, estava sem cinto, multou. Poxa vida, onde está o bom senso? Isso não está na lei, não tem nada que diz, olha, pode. Claro que não, mas onde está o bom senso, meu Deus do céu? Certo, vereador, nós vamos fazer um breve intervalo. No programa de hoje falamos então sobre a inclusão de um advogado indicado pela OAB nas juntas administrativas de recursos e infrações aqui no município de Porto Alegre. O TV Câmara Entrevista volta já. Fique mais perto da natureza sem sair de Porto Alegre. Conheça os Caminhos Rurais, uma rota turística pela zona sul da capital gaúcha que abrange 11 bairros. São propriedades rurais que oferecem lazer, descanso, produtos naturais e educação ambiental para escolas a poucos minutos do centro da cidade. Nesse recanto singular, pequenos produtores preservam a vocação agrícola do Rio Grande do Sul e oferecem atrativos como passeios a cavalo, opções de lazer ao ar livre, serviços de hospedagem e de gastronomia. Por vias pavimentadas ou estradas de chão em boas condições, os acessos conduzem a atrações diversificadas em 41 locais. Você pode escolher entre passar um final de semana ou apenas passear por um dia. Ligue para o número 0800 517686 e conheça as agências de viagem que operam o roteiro ou faça sua agenda com os próprios empreendimentos. O endereço na internet da Associação Porto Alegre Rural é o www.caminhosrurais.tour.br. Não deixe de conhecer a zona rural da cidade. Visite, você vai se surpreender. A segurança do patrimônio público da cidade é feita pela Guarda Municipal. Se você tem alguma reclamação ou denúncia de abandono de prédios e monumentos públicos, ligue para o número 3286-6602. Através deste telefone, a população pode solicitar a presença de um guarda municipal. Câmara Municipal de Porto Alegre. O TV Câmara Entrevista está de volta. No programa de hoje, falamos então sobre o projeto de lei de autoria do vereador Bernardino Vendrúsculo. Pelizer,
No bloco anterior, eu questionei o vereador Bernardino, né, sobre as demandas que chegaram até o Legislativo Municipal a respeito de pedidos indeferidos. Essas solicitações também foram feitas para a Ordem dos Advogados aqui do Estado? Certamente, Luciana. Aliás, isso que nos motivou a conversar com o vereador Bernardino, exatamente o grande número de reclamações que chegaram à Ordem. Fundamentalmente por falta de transparência. Quer dizer, eles não concordavam com a multa e alegam, de uma forma que parece que é, em alguns âmbitos, verdadeira, um desprezo muito grande pelo direito de recorrer, pelo devido processo legal, pela ampla defesa. Entende? É uma questão ali, a presunção é de que o infrator está procrastinando, está enrolando, ele está querendo empurrar com a barriga a multa, são desculpas, e não é verdadeiro. Quer dizer, alguns casos, sim, acontece, é óbvio, né? Mas a grande maioria quer a sua argumentação julgada, né? Até porque isso aí faz parte do processo educativo. O cidadão expõe todas as suas dúvidas, todas as suas mazelas dentro de um recurso. E esse recurso é apreciado devidamente. Claro que, na maioria das vezes, não tem razão, não lhe assiste razão, mas ele tem que colocar ali as suas razões e tem que ser apreciadas. Afinal, esse é o Estado. O Estado, na sua complexidade, na sua totalidade, ele tem um dever para com o cidadão. Assim como o vereador está falando das placas de sinalização, das ruas, buracos nas ruas, quer dizer, são todas situações que levam, às vezes, a uma infração ser cometida. Né? Para desviar de um buraco, troca de pista, está cuidando um trânsito maior e não olha no marcador de velocidade e ultrapassa a velocidade minimamente, e aí já por uma questão de pouco, 40 quilômetros para 45 já gera uma infração. Né? E aí porque os veículos até não estão adaptados para velocidades tão baixas. Até porque essa questão de velocidade também, vereador, é muito relativa. Porque nós tínhamos há pouco tempo atrás, para mim pouco tempo, para vocês pode parecer muito, Volkswagen, né? Sem freio a disco, sem coisa, e a velocidade era a mesma, era os 80 km por hora. Hoje, quando abandonamos esses veículos que teve um presidente da República que definiu como carroças, né, e abriu o mercado para carros importados, e houve uma evolução muito grande desses veículos, hoje com freio a disco, 4 rodas, ABS, e os mesmos 80 quilômetros. Quer dizer, airbag, cinto de segurança. Então tem que analisar isso aí num contexto, até porque a dinâmica do mundo, ela merece. Né? Nós temos autopistas na Alemanha com velocidades de 250, sem limite, né? 200 e tantos quilômetros por hora, nos mesmos veículos que estão aqui no Rio Grande do Sul, andando a 80. Claro que não são as mesmas estradas, mas temos estradas como a Freeway que agora elevaram o limite de velocidade. Mas quantos e quantos anos ficaram com esse limite reduzido? Né? O senhor me faz rir, mas eu não sou um homem viajado, mas aqui no Rio Grande do Sul, e especialmente em Porto Alegre, eu tenho dito que os nossos viadutos aqui são obras de arte, são feitos em curvas. E aí eu começo a me preocupar, mas só para fazer este registro, né, nós estamos vendo aqui, Porto Alegre está cheio de obras aqui, né, mas os nossos viadutos, eu não sei por que cargas d'água, doutor Pelizero, eles insistem em fazer viadutos, tem uns até com sinaleira agora, mas insistem em fazer viadutos em curvas. Né? E agora esse aqui agora na 448 aqui, perto da Arena do Grêmio ali, já aconteceram vários acidentes ali, e mais ainda para aproveitar aí. Parece que a arena magnetiza os olhares. Não vou entrar nessas questões. Mas assim, ó, a 448, que é quem olha assim, é uma maravilha, né? Mas a 448, o homem lá de cima que nos proteja. Vamos ter problemas de acidentes maiores na 448, porque ela também chega num determinado momento ali, o desnível, e é o que acontecia muito com a Freeway, e agora
diminuiu, que é aquelas possibilidades da água ficar empoçado e o carro aquaplana, né, como dizem, o carro vem em velocidade, bate ali e estabiliza e acontecem os acidentes. Mas o projeto daqui, então, só para retomar, no bloco anterior a gente tentou explicar, ele é um projeto que foi uma demanda da OAB, encaminhada para nós aqui na Câmara de Vereadores, propusemos o projeto, foi aprovado graças à sensibilidade dos meus colegas vereadores também, com o apoio do Dr. Pilizer, que esteve aí no dia para fazer dar os devidos esclarecimentos, e isso sempre é necessário, né? Ele traz a possibilidade, ou a obrigatoriedade, melhor dizendo, de ter no grupo que julga, não é acrescentando mais um julgador, né, mais um avaliador dos recursos, não. Dentro do grupo que avalia, dentro do grupo constituído pelas jaris, né, são várias jaris, que tenha que ter no mínimo um advogado indicado pela OAB, que é o homem que detém o conhecimento do direito, né. Então o objetivo do projeto é esse. E a gente não estabeleceu ali nada que não possa multar, nada que trata das questões de velocidade, enfim, nós sabemos que Porto Alegre tem muitos problemas, e aqui nós antes falávamos das questões das motos, das bicicletas, nós temos um problema muito sério aqui e é quase de difícil solução, que são os preços cobrados pelas garagens. Nós temos poucas garagens e aí tem a questão do livre comércio, né? E infelizmente não tem como determinar que o dono de uma garagem cobre um valor, não tem como tabelar isso, né? A Sunab já foi embora faz tempo, né? E infelizmente não tem como. Mas aí cabe ao poder público, de repente, arrumar alguma parceria para amenizar isso, porque está havendo abuso dos donos das garagens na cobrança dos estacionamentos. Vereador, só para a gente retornar ali, o senhor falou sobre as jaris, né, e já colocou que existem 12 órgãos colegiados aqui no município de Porto Alegre. 15 órgãos, então, colegiados no município de Porto Alegre, e 2 deles já possuem... E 2 deles, naquela oportunidade, já possuíam. Naquela oportunidade, não sei como é que está hoje, né? Certo. Existe, assim, uma diferença desses que já possuem os advogados para os que ainda não têm, com relação aos pedidos indeferidos ou não? E essa informação eu não tenho, não sei que o doutor Pizzer tenha, eu não tenho essa informação. Eu recebi essa informação de que o acolhimento de recursos nessas juntas com a presença de advogados é maior. Tá? Existe maior cuidado, vamos dizer assim, tá? Naqueles com a presença de advogados. E isso aí eu também não posso deixar de agradecer os advogados do Rio Grande do Sul que levaram esse pleito à ordem. Tá? A OAB foi motivada esse trabalho em cima de pareceres de advogados, que cada um deles representando o cidadão, tá? Nessas demandas. E foi isso que nos motivou a audiência pública e sugerir, tá? E pedir a parceria do vereador Bernardino para que ocorresse um clamor da cidadania, essa inclusão, vamos dizer, da ordem dos advogados, que na verdade a representação é da ordem, tá? De advogados nas demais juntas. Tá? Esse advogado, na nossa avaliação, tá? E também na avaliação dos vereadores, os quais eu agradeço também pela sensibilidade demonstrada na aprovação desse projeto, tá? Que estaria ali a cidadania representada, tá? Para que os processos fossem julgados com mais transparência e com mais qualificação técnica, na medida da presença do advogado. E no caso das jaris que não possuem a presença de um advogado, quem são os responsáveis por fazer o julgamento dos recursos? A composição da jari são três representantes. Tá? Normalmente Detran, Brigada Militar, órgãos técnicos, e agora vai ter um desses 3, vai ser um advogado indicado pela OAB. Veja que a tendência sempre foi de manter representação dos mesmos órgãos aplicadores das multas, né? Não havia uma certa independência, alguém fora do grupo. Mas assim, doutor, eu até quero lhe fazer não é uma provocação, lhe fazer um questionamento do seu entendimento também. Bem, uma multa
E a maioria das multas, elas giram em torno de R$100 por aí, tá? Tem 80, 90, R$100, tá? Excesso de velocidade, depende da quantidade que ultrapassa, a questão de cinto de segurança. Perfeito. E tal, aquele negócio todo. Parece que para efeito pedagógico, para se resolver as questões, né, das faltas, né, das transgressões às regras estabelecidas, tem muito mais importância tu debater uma pena, tu dialogar uma pena, tu dar oportunidade de defesa, porque aí há toda uma história, há todo um caminho para ser percorrido, né, até de sacrifício de quem levou aquela penalidade. O efeito para aquela pessoa e para as demais, para a família, é mais interessante, é mais importante, é mais abrangente do que vai ser do que aquilo que ocorre hoje. Como há essa descrença sobre a possibilidade, sobre o fundamento, o acontecimento do recurso, a pessoa leva uma multa hoje, 100, 90, R$100, vai lá e paga e termina. Quer dizer, então isso morre, fica assim. E na medida em que nós damos mais importância a essa penalidade, nós debatemos mais essa penalidade, não fica só no âmbito, e fica no âmbito da pessoa, evidentemente, mas ela tem uma vida, ela tem um período que vai preparando aquela pessoa se aconteceu, se ela foi culpada, para que não pratique mais. E a própria família, os próprios que convivem, né? Me parece que pedagogicamente é mais interessante, tem mais fundamento, tem mais importância esse período de discussão da culpa ou não, vamos dizer assim, do que simplesmente aceitar aquilo que ocorre hoje, que é o sujeito levar uma multa, ele paga e fica por isso mesmo. Né? Esse é o efeito conscientizador, né, vereador? Quer dizer, a pessoa se conscientiza porque ela participa do projeto, do processo até a final decisão, né? Sabendo que utilizou toda a linha de argumentação, que foi analisada e que realmente ela é culpada, cometeu a infração. Agora, se ela não tem essa clareza, essa transparência, esse devido processo legal, ela parte para o campo do injustiçado, né? E joga a culpa para a máquina que está industrializando a multa. Então, tu não tem direito de te defender, consequentemente, tu passa a ser vítima. Quer dizer, qualquer coisa, isso aí é porque eles fazem isso mesmo, a gente não estava culpado, e bota na vala comum. Agora, tu te defendendo devidamente, tá, e provando, e lá pelas tantas até existe o equívoco, porque os fiscais de trânsito são pessoas, e pessoas se equivocam. Também existe essa possibilidade. Tá? E na defesa vai ficar estabelecido. Mas o vereador tem total razão nisso aí. O indivíduo se sentindo injustiçado, quer dizer, não tendo transparência na sua defesa, ou não se defendendo, né, ele acaba cometendo novamente a infração, porque ele não acredita na lei. Agora, se ele vai lá e se defende, explica, ele acaba se conscientizando. Realmente fiz errado. Quer dizer, na próxima vou fazer. Agora, o Estado tem que entrar no seu conjunto, protegendo o cidadão dos assaltos em sinaleira. Esta colocação que o vereador fez, muito importante, né, de sinaleiras com sensor de movimento, né, para poder, de madrugada, em determinadas ruas, não precisar se submeter a parar num sinal para não ser assaltado. Se tem sensor, né, então isso aí tudo, câmeras na cidade de Porto Alegre, por exemplo, transporte coletivo de qualidade, vai evitar que o cidadão precise utilizar o veículo próprio, que é uma inversão que está acontecendo. Há um estímulo muito grande, agora mais ainda, com redução de IPI para tentar movimentar a economia. O que está acontecendo? Transporte coletivo individual, moto, que é à vontade, e não tem um aparelhamento do Estado, de maneira geral, para conter os acidentes. Tá? Essas resoluções do Detran, que a gente sabe que isso aí é um problema, porque são feitas no Congresso de forma política, né? Quando você deve estar lembrado perfeitamente quando houve a exigência daquele estojinho de primeiro socorro. Eu tinha lembrado disso antes, que eu acabei esquecendo.
aquilo foi uma... Ninguém acredita mais nada, ninguém acredita, né? mas aquilo houve. Houve Eu tenho até hoje. E multas pesadas. Mas vou ter que lembrar alguns telespectadores que não são dessa época. Pois Mas fala sobre isso, acho que é bom. Nesses tempos eu já comprei um carro que tinha um estojo de primeiros socorros ainda lá dentro, embaixo de um banco, né? Um carro antigo. Sim. Quer dizer, então essas coisas é uma montagem que o cidadão não acredita. Tu lembra disso, não? Volume. Olha aqui, a nossa jornalista não lembra, vou ter que lembrar. É o seguinte, em determinado momento o governo federal baixou uma norma que todos os automóveis tinham que ter um estojo de pronto-socorro. Né? Band-aid, band-aid, tudo, tinha até tesoura, tinha atador, não sei o que mais, babaca, negócio todo. Deve ter sido alguma indústria aí que fez um precinho bom aí para vender para o Brasil inteiro. Movimentar o mercado, né? Exatamente, mas a grande maioria das pessoas não sabiam como usar aquilo, nunca abriam aquele estojo, e aquilo ficava dentro do carro. Vereador, com relação ao projeto, eu só queria perguntar para o senhor... o senhor colocou essa questão do bom senso, então, dos agentes de trânsito, né? E citou como exemplo a questão do uso do cinto de segurança quando se está próximo à residência. No caso do agente de trânsito, ele não comete um erro ao multar a pessoa. Não comete. Agora, em tudo na vida, a gente tem que tomar cuidado, porque de repente sai. Isso aí aqui, falar contigo assim, é bom porque tu não edita, né? Tu vai publicar, porque isso aí, um político dá uma entrevista há a possibilidade de alguém, de repente, publicar só aquela parte assim e fazer uma injustiça toda. Em tudo na vida, Luciano, nós precisamos ter bom senso. Em tudo na vida precisamos ter bom senso. Né? O próprio condutor tem que ter bom senso, de repente, em colaborar com o fiscal de trânsito. O fiscal de trânsito tem que colaborar com a... Por exemplo, eu tenho uma coisa que já me aconteceu, já chegou para mim mais de um momento. O trânsito está todo congestionado. Então, o pessoal está indo, puxa o carro. Aí dali a um pouquinho, liberou, o sujeito ficou debaixo da sinaleira. Debaixo da sinaleira, tá? E aí daqui a pouco, um cruzamento, aí voltou, porque faltou energia elétrica, aí voltou a energia elétrica, tá? E um fiscal, isso eu recebi por escrito agora há pouco tempo, e um fiscal próximo da pessoa, da senhora que conduzia o automóvel, mandava ela assim, ó, em outras palavras, ele dizia, a partir desse momento o controle não é mais manual, é de acordo com a sinaleira, voltou a energia. Mas ela não enxergava a sinaleira. E ela não enxergava, e ele, lá pelas tantas, ele se indignou e mandou ela tocar. E ela não sabia o que fazer, isso atrapalhou. Quando ela atravessou o cruzamento, o segundo fiscal disse um palavrão para ela que eu não vou dizer aqui. Tá? Isso ela escreveu. Tipo assim, tá dormindo, né? Isso ela me escreveu. E tanto é que esse profissional foi repreendido. E nesse ponto eu quero agradecer a IPTC. Imediatamente eu passei para a direção da IPTC, o representante, me foge o nome do rapaz que estava aqui, que aqui nós temos representantes de várias secretarias que acompanham o nosso trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Né? Na hora, sim, eu quero dizer que foi atendido, essa senhora recebeu um telefonema de uma autoridade lá da IPTC se desculpando. E o profissional se equivocou. Né? Então errar é humano. Claro que essas questões muitas vezes não é o curso lá que nos prepara, são as questões de berço, né? Questão de educação, né? E bom senso a gente traz de berço. Mas justamente, vereador, eu gostaria de saber assim por parte do senhor, colocar um advogado então nas Jaris contribuiria, né, para analisar os recursos, mas não seria também necessário fazer cursos, capacitar melhor os agentes de trânsito para que não tenham que chegar todas essas demandas às Jaris? Assim, sempre a capacitação, ela é necessária. Sempre será necessária para todos os profissionais, todos. Evidentemente que os advogados que serão indicados pela OAB, a OAB vai procurar indicar um advogado especializado no assunto, né? Porque não quer dizer que o sujeito é advogado que ele domine todo o direito, ele sempre estudou alguma coisa, mas há necessidade sim da especialização, de alguém que esteja com a legislação, esteja atualizado, né? Agora, nós estávamos falando antes das questões do bom senso e eu tinha citado esse comportamento de chegar uns metros antes de chegar em casa, tirar o cinto, porque é na entrada da residência que acontecem os assaltos. E, infelizmente, vou te ser sincero, assim, se o fiscal de trânsito notar que o sujeito apontou
chegou na entrada da sua casa e não está com cinto, a multa tem que ser aplicada. Eu não vou dizer, pela lei tem que ser aplicada. O que eu estou dizendo é que a pessoa nós não podemos andar armado, vamos dizer, armado que eu digo é indignado. O fiscal, o homem público, ele tem que sair de casa preparado, como se ele fosse um vendedor de uma loja de imóveis, feliz, preparado, simpático, porque o cliente dele, quem é o cliente dele? É o povo que está na rua. Nós não podemos mais, aqui ainda nós temos um comportamento do doutor Pelizer, as entidades constituídas, alguém vai lá num órgão fiscalizador, SMAN, SMOB, para pedir, encaminhar, para liberar um projeto, o cara está lá, carrancudo, mas que isso? Não, nós temos que atender, nós temos que ser mais propositivo, nós temos que facilitar, gerar a economia do nosso município, do estado, da União. O profissional, antigamente, a gente sabe que era bem diferente, já melhoramos bastante. Mas ainda tem alguns lugares lá, desrespeitar o funcionário público é crime, pode não sei o que, ser preso. Não precisa fazer isso. Ainda tem instituições públicas que botam um cartaz lá atrás, mas que isso? Isso não precisa dizer. Desrespeitar um cidadão também é crime. Não precisa, você está me entendendo? Então, daqui a pouquinho, se a autoridade, e eu não estou aqui generalizando, eu sou um dos que defendo os servidores que atendem com educação, com dedicação, eu tenho muito orgulho quando posso fazer isso, e eu faço seguidamente isso. Agora, eu contesto veementemente o sujeito que está lá, escondido atrás de um crachá e, olha, bota uma placa atrás, olha, não ofende servidor público, pode ser preso, pode ser punido. Mas o que é isso? Então também eu, como cidadão, vou pegar uma placa, vou botar um pirulito daquele, vou chegar lá, ofender o cidadão pode ser, é crime. Não preciso dizer o óbvio, não preciso fazer essa ostensividade. Então, esta casa, a Câmara de Vereadores, que debate muito esses assuntos. Nós, infelizmente, ainda o povo não se conscientizou, de um modo geral, que precisa ouvir mais os seus representantes. Vereador, eu queria agradecer a presença do senhor. Infelizmente, o tempo do nosso programa acabou. Queria agradecer a sua presença também, Pelizer. E o TV Câmara, a entrevista de hoje, fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.